We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have. And the law, having a shadow of things to come, could never make the worshiper perfect. You got the picture? E a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entenderam o quadro? Now, let's go it again so you'll be sure not to miss it. God requires perfect holiness. Amen. No one can stand in His image with one little speck of sin. Jesus witnessed the same and said, be perfect just like God in heaven is perfect. Agora, vamos outra vez a isto para que vocês tenham certeza de não perderem isto. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou o mesmo e disse, sede perfeitos, exatamente como Deus nos céus é perfeito. And the Bible said that the law could never, with its sacrifices, make the comer perfect. Then the law could not perfect anything. It was only a pointer. E a Bíblia disse que a lei nunca poderia, com seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se chegavam. Então, a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma. Ela era somente um indicador. These sacrifices made every year could never make the worshiper perfect. So therefore no one under the law or keeping of laws or under the shadows could be perfect. Estes sacrifícios feitos a cada ano nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sob a lei ou guardador das leis ou sob as sombras poderia ser perfeito. For, second verse, then would they not have ceased to been offered. Doutra, versículo 2, maneira teriam deixado de se oferecer. If there is anything that I can do to make myself perfect in the presence of God, then Christ did not have to die for me. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. If there's one thing that you can do that would merit anything in the presence of God, then Christ died in vain. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. No law-keeping, no legalistic ideas of yours, none of your own holiness,
nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade. No things that you could quit doing, quit lying, quit stealing, quit smoking tobacco, quit going to the picture shows, still you are lost. Nothing can do it. Nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Nada pode fazê-lo. Joining churches, rituals, ceremonies, baptisms, orders of the church, reading of creeds, saying of prayers, all those things would count nothing. You are lost. Unir-se a igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas estas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Not one thing can you do in yourself. For you are a sinner under condemnation. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. And there's not no way within yourself or any creed or anything that you could do or think of yourself that could merit one thing in the presence of God, because you are a sinner to start with. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque, para começar, você é pecador. And the Bible declares that we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And God could not take one man to die for the other, because one is just as guilty as the other. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. In the presence of God, the archbishop born in this world was as guilty as the lowest barfly in the city. Amen. One cannot atone for the other. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Therefore he took an innocent life of an animal, a little lamb. And under the Old Testament the law was, when a man sinned, he brought the lamb to the altar. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e sob o Antigo Testamento, que era a lei quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Say, if he transgressed any of the commandments, he brought the lamb, and he laid it on the altar. He laid his hands upon the lamb, and he confessed his sins, that he was wrong, and know that he was guilty. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar, ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava seus pecados, que estava errado e sabia que era culpado. And the law required death. And he brought the lamb in his stead. And when the throat of the little animal was cut, and it began to kick its little feet and bleeding. E era
A lei requeria a morte, e ele trazia o cordeiro em seu lugar, e quando a garganta do animalzinho era cortada, e ele começava a chutar com as patinhas e a balir. If you ever seen a lamb slaughtered, what a pitiful cry. Se vocês já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável. The poor little fellow trying to blate, and his little jugular veins cut. And as he kicks and quivers, and as he straightens out, then quivers again, and blates, and the blood gushes. It bathes his little wool and the worshipper's hands. O coitadinho tentando balir e sua pequena veia jugular cortada. E enquanto ele esperneia e estremece, e enquanto se estica, então estremece outra vez e bale, e o sangue esguicha. Banha sua lãzinha e as mãos do adorador. And as the worshipper, realizing for committing adultery, for lying, stealing, whatever his guilt was, or even evil thinking, whatever it was in the least shadow, he was guilty. Because it was his nature. E enquanto o adorador se conscientizava de que, por cometer adultério, por mentir, roubar, qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo maus pensamentos, o que quer que fosse na mínima sombra, ele era culpado, porque aquela era sua natureza. He was a guilty person, not maybe by desire, but by nature he was guilty. And he had to recognize that this innocent little lamb died in his place. And he felt sorry for the little thing. Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza. Ele era culpado. E ele tinha de reconhecer que este cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar. E ele sentia dó do coitadinho. But the man, as soon as the lamb finally died, with the blood of the lamb upon his hands, he walked from the building with the same desire in his heart that he had at the beginning. Mas o homem, tão logo o cordeiro finalmente morria, com o sangue do cordeiro sobre as mãos, ele saía do edifício com o mesmo desejo no coração que tinha no princípio. Why? Because the life that was in the little lamb, life lays in the blood. Your life is in your blood. We know that. Por quê? Porque a vida que estava no cordeirinho, a vida está no sangue, sua vida está em seu sangue. Nós sabemos disto. And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore, when its little corpuscles were broken and the life went out of the animal, it could not come back to the worshiper because the worshiper was a human being. E a vida no sangue do cordeiro era vida animal. Por conseguinte, quando seus pequenos corpúsculos eram rompidos e a vida saía do animal, ela não podia retornar ao adorador, porque o adorador era um ser humano. The blood made a covering, but it could not perfectly atone. For the man left the building with the same desire to sin as he had in the first place. O sangue fazia uma cobertura, mas não podia espiar perfeitamente, pois o homem deixava o edifício com o mesmo desejo de pecar que tinha desde o começo. But doing this, he was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come. And he did it on the burnt offering because it was the only way he knew about.
Mas, ao fazer isto, ele estava olhando adiante para um tempo quando haveria um cordeiro perfeito que viria, e ele fazia aquilo no holocausto, porque era a única maneira que conhecia. So you see, when the blood was pouring and the life went from the animal, it could not come back to the man. For one was animal, one was man. An innocent animal to a guilty man. Então, vejam vocês, quando o sangue estava se derramando e a vida saía do animal, ela não podia retornar para o homem, pois um era animal, o outro era homem. Um animal inocente por um homem culpado. But oh, one day, some 2,000 years ago, the Lamb of God was born down in a little manger in Bethlehem and was led like a sheep to its slaughter. Mas, um dia, há uns 2.000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura em Belém e foi guiado como uma ovelha para o seu matadouro. Some 1,900 years ago, this afternoon at 3 o'clock, He died, the spotless, blemished Lamb of God, hung on Calvary's cross and died for every sinner. Amen. Há uns 1.900 anos, esta tarde, às 3 horas, ele morreu. E o imaculado, inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador. Now, when the worshiper comes to this Lamb by faith, and this is a different type of lamb. Amen. It's not a lamb like the other. Agora, quando o adorador vem a este cordeiro por fé, e este é um tipo diferente de cordeiro, ele não é um cordeiro como aquele outro. No man can come to this lamb except God draws him first. You see God's sovereignty? Oh, I hope this soaks way down deep now. Nenhum homem pode vir a este cordeiro a menos que Deus o traga primeiro. Estão vendo a soberania de Deus? Oh, espero que isto penetre bem fundo agora. Look, God knowed He had sheep in this world. He knowed He was going to have people to be saved. And His love looked down and seen those who would be saved. Therefore, by foreknowledge, He predestinated a church to meet Him there without spot or wrinkle. Vejam, Deus sabia que ele tinha ovelhas neste mundo. Ele sabia que haveria pessoas para serem salvas, e seu amor olhou para baixo e viu aqueles que seriam salvos. Sendo assim, por pré-conhecimento, ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele adiante, sem mancha nem ruga. And if God required a church without spot or wrinkle, He had to have something to make it that way. He could not require it. His justice, His judgments could not let Him ask such a thing if there wasn't a way to make it. E se Deus requeria uma igreja sem mancha nem ruga, ele tinha que ter algo para torná-la assim. Ele não poderia requerir a sua justiça. Seus juízos não poderiam deixá-lo pedir tal coisa se não houvesse como fazê-la. And man cannot do it in himself. Amen. He's a total failure. God let him see that through the law, through the judges, and through all the Old Testament. He sent the prophets, He sent the righteous men, and they found out that every one failed. E o homem não pode fazer isto em si mesmo. Ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, pelos juízes e por todo o Antigo Testamento.
Ele enviou os profetas, ele enviou o homem justo, e eles descobriram que cada um falhou. So God, by His sovereign grace, sent from the portals of glory His only begotten Son to take our place. Então, Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar nosso lugar. Remember, if He had said for the Pope of Rome to take it, He could not have done it. Amen. If He had said for the Archbishop of Canterbury to do it, He could not have done it. Lembrem-se, se ele tivesse dito para o Papa de Roma tomá-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse dito para o arcebispo de Canterbury fazê-lo, ele não poderia tê-lo feito. Amen. If he would have called on the most holy, reverend father or bishop of the world, he could not have done it. He'd been just as far rejected as Judas Iscariot was. Amen. Se tivesse chamado o mais santo reverendo, padre ou bispo do mundo, ele não poderia tê-lo feito. Ele teria sido tão rejeitado quanto Judas Iscariotes. He could not do it because he was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies and needed atonement for himself. Amen. Ele não poderia fazê-lo porque nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras e precisava de expiação para si. Hallelujah. But there came one from the portals of glory. None other, not a man, not a good man, neither a Jew nor a Gentile. He was nothing less than Almighty God hid in human flesh. Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou gentio. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso escondido em carne humana. He came himself to offer his own blood. For it did not come through sex. Sex had nothing to do with it. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isso. But he overshadowed a virgin and brought forth from a blood cell that he created himself. Amen. The innocent one. Mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the merits of our own acts. It ends upon the positive, sovereign grace of Almighty God who has chosen us in Him, the Lord. Então, a minha salvação, a sua, esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Certainly, I could never be perfect, nor you could never be perfect, and we don't claim to be perfect, but we have this one consolation, that our faith rests in a perfect sacrifice that's already been received. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito. Tampouco vocês poderiam ser perfeitos e não afirmamos ser perfeitos. Mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. Then how do we know that we get that? When the worshiper puts his
hands by faith upon the body of the Lord Jesus and feels the tear of sin and the mark of spit in his own face. Então, como sabemos que alcançamos isto? Quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus e sente o terror do pecado e o escarnecer do cuspe na própria face. Feels the groanings of Gethsemane, the agonies of Calvary, and knows that he's guilty and confesses his sins correctly. Sente os gemidos do Getsemane, as agonias do Calvário, e sabe que é culpado, e confessa corretamente seus pecados. Oh, blessed Lord, I am guilty, and I have no other way but you to help me. And by faith, your bidding, the Holy Spirit has come and bids me come, and I now by faith accept Jesus as my personal Savior. Oh, bendito Senhor, sou culpado e não tenho nenhuma outra maneira que não tu para ajudar-me. E pela fé, tu estás convidando, o Espírito Santo veio e me convida a aceitar. E eu agora, pela fé, aceito Jesus como meu Salvador pessoal. That life that come from him on Calvary, called the Holy Ghost, which was hid in the blood cell of the Lord Jesus, returns to the worshiper and baptizes him with the Holy Ghost into the body of Christ. Amen. And he's already judged. Amen. You don't have to worry about judgment. Aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus, retorna ao adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. E ele já está julgado. Você não tem de se preocupar a respeito do julgamento. As I turn and look at that little crucifix, I realize that represents his body. And now that body has already been judged. God can't justly judge it again, for it's already judged. Amen. God struck the judgments of death upon that body. Quando me viro e olho para aquele pequeno crucifixo, eu compreendo que isso representa seu corpo. E agora aquele corpo já foi julgado. Deus não pode, com justiça, julgá-lo novamente, pois já está julgado. Deus derramou os juízos da morte sobre esse corpo. And as long as I can find a way to get hid in that body, Amen. his judgment was struck for me and for you. We are free. E contanto que eu encontre uma maneira de me esconder nesse corpo, seu julgamento foi executado por mim e por você, estamos livres. Romans 8:1 said, "There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit." Romanos 8:1 disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. There you are. No condemnation. I don't care what comes or what goes. You are hid beneath the blood. Aí está, nenhuma condenação. Não me importa o que venha a acontecer, você está escondido debaixo do sangue. Again, how do we get into that body? 1 Corinthians 12:13 says that by one Spirit. How does the Spirit come? Through the sacrifice.
Where did the spirit lay within the blood? Why couldn't the animal come back? It was an animal. Novamente, como entramos nesse corpo? 1 Coríntios 12:13 diz que por um Espírito. Como o Espírito vem? Através do sacrifício. Onde está o Espírito? No sangue. Porque o animal não podia retornar? Ele era animal. The animal spirit could not come to the human spirit and do anything to it because the human spirit was a higher line of life than the animal. But no other man's spirit could come back. If you got the spirit of some ancestor, it's spiritualism. O espírito animal não podia vir ao espírito humano e fazer algo por ele, porque o espírito humano era de uma linha mais alta de vida que a do animal. Mas nenhum outro espírito de homem podia retornar. Se você tem o espírito de algum ancestral, isso é espiritismo. But God Himself came that His own Spirit, which is the highest line of spirit there is, can come back by the form of the baptism of the Holy Spirit to the worshiper through the blood of Christ and take him into the body. Amen. He's safe. Mas o próprio Deus veio, de modo que seu próprio Espírito, que é a linha mais alta de Espírito que há, possa voltar na forma do batismo do Espírito Santo para o adorador, através do sangue de Cristo, e levá-lo para dentro do corpo. Ele está salvo. Watch. The blood of bulls and goats would not work, seeing it was weak. Now let's start reading about the 12th verse. All right. The blood of bulls and goats could not work. Neither could it atone. Watch. Observem. O sangue de touros e cabritos não funcionaria, visto que era fraco. Agora, vamos ler começando mais ou menos com o versículo 12. Muito bem, o sangue de touros e cabritos não poderia funcionar, tampouco poderia expiar. Observem. But this man, what man? The bishop. No, the Pope, no. Mas este, que homem? O bispo? Não. O Papa? Não. But this man, after he offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God. Amen. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Mas este, oferecido um único sacrifício pelo pecado, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Are you ready?